Quem encontrou, irmãos? Amém. Vamos ler então. O que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, o pastor me convidou para fazer essa pequena palavra para os irmãos, como todo domingo, e essa semana a sociedade inteira foi bombardeada por inúmeras notícias, seja de política, seja de família, seja de guerra, seja do que for. E não é uma forma não frequente, as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, cada vez mais tristes, cada vez mais desacreditadas da sociedade. Antigamente, os contratos de mãos eram mais respeitados do que os contratos que hoje são validados por cartório, não é verdade? Assim sendo, irmãos, ao longo dessa semana eu recebi 3 notícias. Eu não gosto de acompanhar de jeito nenhum matérias de jornais, eu acho que elas são valoradas, têm cunhos ideológicos, mas 3 grandes notícias me incomodaram muito. Primeiro, porque eu sou pai. A primeira delas foi um professor de educação física, que ele literalmente agrediu um aluno que é autista, e foi uma banda muito forte, o menino bateu com a nuca no chão. A segunda notícia foi uma violência sexual que aconteceu entre um jovem e uma jovem de 12 anos. E a terceira notícia foi de 2 alunos que tentaram fazer violência sexual com outro menino. Isso me chocou muito, eu não gosto de receber essas notícias, mas nós, quando recebemos essa notícia, e esse tipo de notícia, o nosso coração ele começa a ficar o quê? Atordoado, ele começa a ficar o quê? Desesperançado, não é isso? A gente começa a perder essa fé na humanidade. Não é incomum a gente ouvir pessoas que falam assim, ó, eu não dou esmola porque a pessoa vai o quê? Vai usar para bebida, vai usar para droga. Isso tudo, irmãos, é um cenário que vem mostrando como que a nossa sociedade está adoecida. E ela não está sendo adoecida apenas pelas notícias que estão nos cercando. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no título. O em que pensar. No que você tem pensado? Quais são os tipos de pensamento que nós estamos tendo ao longo dos nossos dias? Se eu colocar numa balança e perguntar para os irmãos, os nossos pensamentos, eles têm sido pensamentos bons, e eu coloco de um lado, ou pensamentos ruins, ou pensamentos maus, no que nós estamos pensando? Se eu falasse para os irmãos nessa manhã acerca de política, viria na sua mente uma grande guerra entre Estados Unidos e a China, tarifas e taxas. Isso é bom ou é ruim? Isso traz para nós ansiedade ou calma? Olha o que o apóstolo Paulo nos indica, no que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Repare que no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele vai afunilar. Começa com o que é verdadeiro e termina com tudo que é virtuoso. Ou seja, começa num funil grande, o que é verdadeiro nós conseguimos pensar, e vai literalmente afunilando ali. O que o apóstolo Paulo quer dizer no versículo 8, para mim e para você, é que os nossos pensamentos são treináveis. A gente não vai começar tendo um pensamento de extrema virtude. Comece com o que é virtuoso. Olha aí, tudo o que é verdadeiro. Pergunte para você mesmo, os seus pensamentos são pensamentos verdadeiros ou mentirosos? Os seus pensamentos são de fato aquilo que você analisa ou aquilo que você especula? Muitas das dificuldades que nós temos nas relações sociais é porque nós estamos sempre especulando no que o outro está pensando. Não é assim? Eu penso que o irmão pensa de mim, na verdade o irmão nem está pensando de mim. Eu penso que o meu marido pensa, na verdade o seu marido nem está pensando isso. Analise para você mesmo, para ter bons pensamentos, para não se adoecer mentalmente, nem fisicamente. O que você está pensando é verdadeiro
ou apenas especulação? Segundo, tudo que é respeitável. Se nós colocássemos aqui agora um telão, e eu espero que isso nunca aconteça, dos meus pensamentos aqui, será que eu teria orgulho? E será que vocês respeitariam? Será que os meus pensamentos é digno de respeito ou não? Na maioria das vezes, irmãos, não será digno de respeito. Na maioria das vezes, os meus pensamentos são especulações, são mentiras, são desrespeitosos. Mas o apóstolo Paulo continua, não só o que é respeitável, mas o que é justo. Repare que é literalmente um funil. O que é verdadeiro, respeitável, justo. Será que nós estamos colocando nos nossos pensamentos um fardo que o próximo não consegue carregar? Será que eu tenho tido pensamentos de justiça ou de julgamento? Eu conseguiria dizer que em 80% para cima a mais, os nossos pensamentos são pensamentos de juízo. Os nossos pensamentos são pensamentos de julgamento. Olha que forte, o que é justo. Será que nós estamos ponderando, irmãos, nos nossos pensamentos, se há justiça neles? Ou se há o meu ego falando, tudo que é puro? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, tudo o que é puro. Além de justo, tem que ser puro. Por isso, irmãos, que as pessoas estão literalmente adoecendo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Filipenses, ele estava preso aonde? Na sua primeira prisão em Roma. Alguns teólogos falam assim, prisão domiciliar. Irmãos, essa prisão domiciliar é o seguinte, você ficava preso numa corrente com um soldado pretoriano da guarda romana. Eu creio que a corrente não era tão curta, mas ela também não era muito longa. Então, se ele ia para o banheiro, o soldado ia atrás dele. Se ele ia fazer o número 1 ou o número 2, se ele ia orar, se ele ia dormir, o soldado estava ao lado dele. E olha o que ele vai dizer, que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, que nisto vocês devem o quê? Pensar. Ele não estava numa situação agradável, ele não estava num parque, com um jardim engrinaldados de virtudes, ele estava numa prisão. E a orientação dele para mim e para você, para que nós não venhamos adoecer, irmãos, para que nós não venhamos ter crises de ansiedade, para que nós não venhamos ter depressão, que isso venha ficar nos nossos pensamentos. Porque ele tinha todo o direito, talvez, de se revoltar. Olha, eu preguei o evangelho, olha só, eu estou levando o evangelho para os gentios. Eu fiquei 10 anos no deserto estudando sobre quem é Jesus Cristo e tendo experiências maravilhosas. E eu estou preso agora? Não, o convite dele é isso, irmãos. A partir de hoje, vocês que estão em Filipenses, tenham bons pensamentos. Porque na maioria das vezes, aquilo que nós pensamos, na verdade, são colocados para nós pensarmos. Amém, meus irmãos? E ele finaliza, se alguma virtude há, e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, é um convite para que eu e você viva literalmente pela fé, não pelos prognósticos humanos, não pela política, não pela ciência, não pelo que a ciência diz, mas por aquele que nunca será abalado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Devolvo a palavra para o presbítero Noel.